Bom dia, abençoadas e abençoados. Hoje o Senhor já rasgou meu coração aqui, já acelerou, já trouxe tantas revelações a mim e que Ele possa fazer o mesmo com você, trazer essa clareza, essa revelação à sua mente, ao seu coração, se você está nesse lugar assim como eu já estive, né? Então já pegue seu café, já pegue sua Bíblia, senta à mesa. E pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 4, nós vamos ler o versículo, deixa eu ver aqui, 15, versículo 15. E como esse versículo falou ao meu coração, falo que meu coração chegou a acelerar aqui, porque o Senhor revelou como que eu era, né, como que eu era um tempo atrás. E como eu me arrependo da pessoa que eu já fui um dia, mas eu sei que através dela eu tenho aprendido, tenho moldado e tenho abençoado a vida de outras pessoas com o meu testemunho. Então vamos lá, fala o seguinte em 1 Coríntios 4,15: ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Vou ler outra versão aqui para vocês. Fala assim: mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais de um pai, pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. O que a gente está falando aqui? Nós estamos falando da igreja de Corintos que fala, né? O que acontecia ali na igreja na época? As pessoas, elas estavam sendo divididas. O corpo em si estava sendo dividido, porque as pessoas estavam completamente orgulhosas, cheias de disputas espirituais, né? Muitos se achando superiores por serem líderes, e a gente precisa tomar esse cuidado, né? Quando a gente fala de tutores, de mestres, tem uma versão na Bíblia aqui que fala sobre, deixa eu ver aqui qual que é a palavra exata, preceptores. O que era, né? O que era considerado mestre, tutores, preceptores ali naquela época, na cultura dessa época que a gente está falando na Bíblia? Aqueles que eram os educadores, aquelas pessoas que ensinavam, eles não tinham um papel apenas acadêmico, mas eles também tinham um papel ético e moral também com as pessoas que eles estavam cuidando. E aí aqui Paulo, ele fala, né, que vocês não podem ter mais de um pai, pois eu, Paulo, né, pelo Evangelho gerei vocês. Então o que a gente pode pensar no gerei, né? Gerar é dar vida. Eu dei vida para vocês aqui em Jesus Cristo, eu mostrei para vocês o Evangelho. E aqui, o que ele está falando? Eu ensinei vocês, eu fui instrumento de Deus, eu fui usado por Deus para que vocês nascessem de novo. Aqui a gente pode entender que existe uma diferença entre ensinar e engerar. A gente pode falar aqui sobre essa paternidade espiritual que era Paulo. Porque Paulo, ele ensinava, ele se envolvia, ele corrigia as pessoas, ele amava e ele acompanhava o crescimento de cada uma delas. E é isso que é ser uma mãe espiritual, um pai espiritual e independente, né, de títulos, independente de serem líderes. A gente precisa compreender que nós somos usados por Deus para poder fazer com que as pessoas nasçam novamente. É isso que Paulo fala assim ao meu coração aqui, e é o que ele está dizendo, de fato, para a igreja de Coríntios. Eu falo que a gente precisa ler a Bíblia para nós nos dias de hoje
e na nossa vida, né? E quando eu falo na nossa vida, hoje eu lembrei, exatamente lendo esse versículo, quantas e quantas vezes eu me senti orgulhosa, vivia com disputas espirituais dentro de casa. Eu me achava superior porque eu lia a Bíblia e o meu esposo não. E eu acabei dividindo a minha casa, dividindo o corpo de Cristo e fazendo com que o meu esposo não sentisse um pingo de vontade de conhecer a Cristo que eu apresentava para ele. Por quê? Porque eu era essa, cheia de orgulho, largava tudo para estar dentro, né, de uma igreja de 4 paredes em si. Fazia tudo para todos, mas não fazia para o meu primeiro ministério, minha casa, meus filhos, meu esposo. Quando eles falavam algo, eu estava extremamente orgulhosa, porque eu falava, mas na Bíblia não está escrito assim, não está escrito assado. E isso cada vez mais foi dividindo a minha casa, foi dividindo o corpo, né, que é aqui dentro do meu lar. E eu vivia nessa disputa, né, falando que eu li a Bíblia e ele não conhecia a Bíblia, então eu estava certa, me sentindo superior a ele. E hoje o Senhor trazendo essa memória, né, me trazendo a memória, esse momento da minha vida, como meu coração doeu. E quantas vezes, assim, eu creio que o Senhor queria que tivesse sido diferente, né, que eu pudesse estar talvez há mais tempo, que o meu esposo pudesse estar mais tempo envolvido com o pai, né, conhecido o pai verdadeiramente, mas eu com o meu orgulho, cheia de soberba, eu o fiz se distanciar de Deus. Fiz o meu esposo se distanciar de Deus, os meus filhos se distanciarem de Deus pela minha conduta. E eu, na realidade, não estava em Cristo. Essa é a verdadeira realidade, assim. Eu não estava em Cristo, porque quem está em Cristo, ele não se sente superior porque conhece a Bíblia, não faz contenda, não tem orgulho, não vive essa disputa espiritual. A realidade é que quando a gente está em Cristo, verdadeiramente é diferente, porque a nossa carne milita contra o Espírito. E quando a gente caminha pelo Espírito de verdade, a nossa carne, ela é morta, né? Então, hoje, a cada dia mais, né, eu mato meu orgulho, mato a minha soberba, mato achando que eu sou superior a algo. Todos os dias eu mato uma parte de mim, para que Cristo viva em mim, para que Ele seja glorificado através da minha vida, para que eu seja preenchida com a presença dEle todos os dias. Mas quantas vezes eu caminhei pelo lado errado, achando que estava certo. E aqui a gente pode carregar para a nossa vida mesmo. Ser uma mãe espiritual, ser um pai espiritual não é se sentir superior, não é se sentir orgulhoso, não é ter contenda, não é julgar o próximo, mas sim ensinar com amor, envolver com a pessoa para poder trazer a realidade para a vida dela, corrigir, amar essa pessoa e acompanhar o crescimento dela cada dia mais. Isso é ser serva de Cristo. Isso é ser filha de Cristo, é representar Cristo aqui na terra. Então, que hoje você possa ser essa representante fiel de Cristo aqui na terra, que caia por terra todo o orgulho que você carrega, toda soberba que está dentro de você, toda superioridade, porque não, nem Cristo, que poderia vir aqui na terra e mostrar que ele era superior a todos nós, porque ele ainda assim se desfez de todo o poder dele e trouxe uma humildade sem igual. Uma humildade, se humilhou, serviu os filhos. E quanta grandeza que existe nos gestos de Jesus. Então que a gente possa ser semelhante a Ele todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Amém?
Então, Paizinho, que nós possamos cada dia ser parecidas com o Senhor, na aparência, nos comportamentos, nas falas, nos trejeitos, Pai. Que a gente possa ser luz por onde a gente caminhar, mas a luz que vem do Senhor e não a nossa, Pai. Que o Senhor cresça dentro de nós para que a gente possa sim diminuir, para que o Senhor mate o nosso orgulho, a nossa superioridade, a nossa soberba, Pai. Que ela seja morta todos os dias, para que o Senhor seja o único que reine dentro de nós e que a gente seja filhas assim, muito parecidas contigo, muito parecidas contigo, Pai. Que a gente possa olhar para a nossa vida, Senhor, e reconhecer aonde nós precisamos mudar e melhorar para ficar cada dia mais parecidas contigo, Senhor. Amém, Pai, amém, amém, amém. Amém, minhas lindas, meus lindos, que o Senhor esteja com vocês no dia de hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus, viu?